Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Pedro Lourenço e hoje eu venho apresentar para vocês mais um vídeo da série Alzheimer. E no vídeo de hoje vou falar exatamente sobre as fases do Alzheimer. Atualmente na literatura você pode verificar que existe mais de 3 fases, já está um pouco mais fragmentado, bem mais específico, porém para facilitar para vocês eu vou mencionar fases como inicial, intermediária e avançada do Alzheimer. Isso facilita um pouquinho e ajuda vocês dentro de casa a identificar se porventura estiver passando por uma situação semelhante e com um idoso, com o pai, mãe, avós, ou mesmo um paciente apresentando alguns dos sintomas. Então eu vou, para facilitar também, colocar através de slides aqui na tela cada fase e como se comporta em cada fase, inicial, intermediária e avançada. Vou deixar como slide para que vocês possam ir anotando. Dê uma olhadinha. Bom, vamos lá. Nessa fase inicial da doença de Alzheimer, nós temos os seguintes sintomas, os seguintes sinais, na verdade. Lapsos de memória. Normalmente são aquelas memórias recentes, que nós já comentamos nos vídeos anteriores. Então, coisas que nós comentamos hoje, atualidade, é muito comum você ver e esquecer, mas você conversa com o idoso, de repente você pergunta alguma coisa, ele não vai lembrar do que você já tinha falado com ele. Então você vai notar, ou ele faz alguma atividade, alguma tarefa e se esquece, de repente faz de novo. Então é muito comum os lapsos de memória. Mudança de comportamento. É muito comum também você perceber uma pessoa, um idoso, que normalmente é introvertido, é mais quieto, mudar o comportamento. Ele começar a falar mais, ele se soltar mais, coisa que ele não fazia antes, e não era a maneira como ele se comportava. Assim como alguém que fala bastante, se comunica muito, também é possível você vê-lo quieto, justamente o contrário do comportamento que ele tinha anteriormente. O senso de direção do idoso com Alzheimer acaba ficando comprometido. Então é muito comum ele se perder. Então é possível no início ele já apresentar dificuldades às vezes de se localizar. Esqueceu onde deixou o carro. Mas deixa eu ver, eu viro aqui, eu viro ali para chegar em casa. Espera aí. Não é melhor ir por aqui? E você vê que o caminho não é o melhor caminho, e não é o caminho que ele fazia também, é diferente. Então o senso de direção do idoso foi comprometido. A atitude mais agressiva que o normal ou ríspida. Também comentei anteriormente que isso pode acontecer e você pode notar quando porventura você contraria o idoso em algum aspecto. Ele pode ficar irritado, bravo, você pode até não entender o porquê que ele ficou tão bravo, comentei no outro vídeo, mas isso é comum, inclusive. Uma atitude acaba sendo um pouco mais agressiva do que o normal. Não digo agressividade somente no sentido dele te bater, coisa nesse aspecto. Não nesse sentido, não. Agressividade até no modo de falar com você mesmo. Dificuldade de fixar informações novas, que é a mesma coisa praticamente que os lapsos de memória. Então, justamente, você está comentando coisas, situações que estão acontecendo, novidades, e ele esquece. Então é a mesma coisa, ele tem a dificuldade justamente de armazenar essas novas informações. Teimosia, insistência de que não há nada de errado com ele. É muito comum também. Não, mas você acha que você acha que eu estou diferente? Que eu estou fazendo alguma coisa diferente? Então às vezes é comum. Mas assim, o que acontece também é que muitas pessoas que estão comprometida com Alzheimer, e quando é bem no início, quando acaba descobrindo, é diagnosticado, também acontece de eles terem muita noção que eles não estão normal também. Mas chega um momento no qual ele não vê erro nele, que ele tá correto, o que ele faz é correto. Mas você sabe que não é, e não é o comportamento original dele, o comportamento inicial dele. Na fase intermediária da doença de Alzheimer, a perda da memória se intensifica. Então você já nota que ele não esquece uma coisa ou outra que você só acabou de comentar, ele já começa a esquecer de alguns acontecimentos um pouco mais passados, tá? Repetição de informações acaba sendo constante. Então o idoso com Alzheimer, você vai notar que ele comenta algo com você e de repente ele
fala a mesma coisa. Ai, deixa eu te contar, você não sabe o que aconteceu. E te comenta, e fala pra você a situação. De repente, ele comenta com você, olha, fulano de tal, sabe o que aconteceu? Nossa, esses dias eu tava passando em tal lugar e aconteceu isso, isso, isso. E ele acabou de comentar, ele acabou não, mas algum tempo atrás ele fez o mesmo comentário. Então você percebe que isso também intensifica a repetição das informações. O estresse psicológico e depressão é muito também típico. Eles ficarem bem agitados, estressados, assim, você não tem ele não tem um motivo específico. Ele simplesmente está estressado psicologicamente, cansado às vezes de alguma situação, desconta na gente até através dessa agressividade que eu comentei no início, e muitas vezes também depressivos. Eles podem ficar cabisbaixo, quietos, não querer falar, e você percebe que a pessoa, ao invés de melhorar, ela evolui, ela vai piorando, vai intensificando esse quadro da doença, e ela vai perdendo muita capacidade. Muitas vezes, eu já vi casos de idosos no início da doença, por exemplo, comentar que sabia que estava. Fala, puxa, você vê que triste, eu estou com Alzheimer, meu. E falava comigo dessa maneira. Era muito complicado, porque você via que ele tinha noção disso e automaticamente ele ficava para baixo. Você via um quadro totalmente depressivo, tanto que muitas vezes, na maioria das vezes, eles tomam medicações inclusive para controlar o humor, antidepressivos também. Então são medicações que vêm todas agregadas para poder melhorar o estado de vida dele no momento em que ele se encontra. A agressividade, eu já comentei, quando contrariado, só que no caso da fase intermediária se torna muito mais acentuado. O começo da dependência física, atividades para eles começam a ser mais penosas, ou seja, as atividades começam a ficar mais difíceis de serem realizadas, eles apresentam um grau de dificuldade muito maior para fazer alguma coisa que ele tinha condições normais de fazer assim no dia a dia deles, era algo já de costume, rotineiro. Então você percebe, até mesmo, vamos supor, fazer uma alimentação, coisa que é muito comum, você percebe que já tem mais dificuldade, porque eles acabam se confundindo nos horários, se perdem no tempo, se perdem no espaço. Por exemplo, um almoço que saía ao meio-dia já não sai no mesmo horário, ou sai mais cedo, ou às vezes tem dificuldade para cuidar do que está fazendo e de repente você vê, ele está fazendo outra coisa e aquilo está lá, por exemplo, uma panela mesmo no fogo, está no fogo e ele já está fazendo outra atividade, se esqueceu daquela, está fazendo outra, ou seja, além de mais dificuldade para fazer as atividades, se tornam também mais perigosas nessa fase. O vocabulário começa a ficar ineficiente, o erro de palavras, quando querem se expressar, como eu também já havia comentado mais ou menos com vocês em outros vídeos, além de errar palavras, tem dificuldades às vezes para completar uma frase justamente por não lembrar a palavra que se adequa, então por não lembrar acabam encaixando alguma palavra e você vê que a palavra não faz parte do contexto da frase e do que ele quer dizer. A fase avançada da doença de Alzheimer, ela já acomete totalmente o paciente em termos físicos. É onde ele já necessita de ajuda completa para poder se locomover, por exemplo, para poder deambular, para poder sair de um lugar e para um outro, para poder sair de casa, ele já precisa de uma companhia. Isso na fase intermediária é importante sempre estar junto também, mas na fase avançada é impossível. Acaba cometendo até a questão física de fato, a ponto de ele não conseguir andar, de necessitar cadeira de roda, então ele perde a capacidade, o cérebro já não consegue mais captar a informação que ele quer. Nós, por exemplo, quando nós queremos andar, nós simplesmente levantamos e andamos. O cérebro interpreta, nós conseguimos andar. Interpreta a vontade e a gente consegue. Ele não tem essa interpretação mais funcionando completamente. Lembra? Pela doença ser degenerativa, ele vai perdendo essa capacidade. Então ele simplesmente não consegue andar, mesmo às vezes querendo andar, então ele não consegue mandar essa informação e a informação não chega, ou seja, o cérebro não reconhece e ela acaba não conseguindo de fato andar. Então precisa de auxílio, muitas vezes na fase avançada, até mesmo para poder sair de um lugar e ir para o outro. A pessoa segurando, às vezes cadeira de roda, às vezes uma muleta, então isso acaba acontecendo. Aí quando eu comentei, né, não deambular é o fato dele não conseguir andar.
e quase que ele não se comunica também. Então ele já começa a ter mais dificuldade ainda de se comunicar. Lembra da dificuldade do vocabulário? Pois é, quando avança a doença mais ainda, acaba sendo mais difícil porque ele perde mais ainda a capacidade de pôr para fora o que ele sente e a vontade que ele tem. Então ele acaba não conseguindo nem formular mais frases. Não reconhece mais os próximos e nem a si mesmo. Então ele também, ou seja, a memória já foi mais afetada. Então já começa, na verdade, a afetar a memória mais passada. Então a memória mais lá de trás. Então ele acaba muitas vezes não se recordando, inclusive, quem é o próprio filho dele, que está ali do lado dele todo momento, quem é o esposo ou a esposa, e às vezes nem ele perde a identidade. É isso que eu quero dizer, acaba perdendo a própria identidade, acaba tendo dificuldade de saber quem é ele mesmo. Surgimento de infecções, e principalmente são urinárias ou pneumonia. Então nessa fase, tudo se torna mais difícil, a higienização se torna mais difícil porque ele deixa de fazer corretamente, acaba surgindo mais infecções recorrentes, aumentando também o índice de internações desses idosos, principalmente por infecções urinárias, justamente relacionado à higienização, essa questão. Pneumonias também são muito comuns, e inclusive pneumonias, inclusive bronquipneumonias também, que são decorrentes às vezes de uma dificuldade de deglutir, de engolir alimentos ou água, que é no caso da deglutição prejudicada. Então ele acaba tendo a dificuldade, porque o músculo que nós temos na região do nosso pescoço, que é responsável justamente por essa deglutição, ou seja, por engolir o alimento e fazer com que nós não nos engasguemos, ele é afetado. É como se ele ficasse flácido, como para vocês entenderem, é como se ele ficasse molinho. Então você não tem mais controle desse músculo. E não tendo controle do músculo que você engole a comida, essa comida facilmente pode entrar em via errada, ele broncoaspirar, ou seja, ele se engasgar, mas de forma muito grave, a ponto de ser internado e a ponto de precisar, nessa fase, utilizar sondas para poder se alimentar, tomar água e tomar medicação. O surgimento de feridas e problemas de circulação também, nessa fase, se tornam muito acentuados. Por que o surgimento de feridas? Porque é uma fase a qual ele já não se locomove tanto. Então, pelo fato dele não levantar mais, fazer exercício, não se locomover, não mexer com os membros inferiores, que são as pernas, os membros superiores, que são os braços, ele começa a ter problema de circulação. E a falta de circulação no corpo, num contexto geral, acaba facilitando para o surgimento de uma ferida justamente pela falta de circulação de sangue nas extremidades do nosso corpo, ou em regiões, por exemplo, de atrito. Por exemplo, a região do cóccix, né, atrás do nosso bumbum, a região das coxas, do lado onde fica o osso do fêmur, perto da cintura, quando nós dormimos de lado. Então essa região é uma região muito comum de surgir feridas, que chamam de escaras, né? São as úlceras por pressão. Então é muito comum surgir nessas laterais do quadril, atrás, em cima do bumbum. É bem comum mesmo ver. Isso é devido ao tempo longo na cama ou na cadeira de roda. Então, por isso, sempre é indicado um colchão caixa de ovo para facilitar a circulação de sangue na região. E a necessidade, nessa fase, de uma equipe especializada é imprescindível. Então, é indispensável. Então, é importantíssimo que, nessa altura, junto com o seu médico, identifique a melhor saída e busque atendimento especializado, porque o que nós no início conseguimos economizar, colocando um cuidador bem educado, bem orientado, nessa fase já não dá. Essa fase você tem que ter alguém que entenda um pouco mais, que tenha de fato conhecimento técnico específico nessa área para poder cuidar melhor do seu idoso, ok? Bom, eu espero que vocês agora tenham entendido e visualizado melhor também as etapas do processo de evolução da doença de Alzheimer. É importante considerar que quando o idoso atinge o último grau do Alzheimer, a última fase,
com limitações físicas, limitações para se alimentar. É importantíssimo considerar a necessidade de implantação de uma empresa especializada no cuidado domiciliar. Porque o que acontece? Vai muito além apenas de um cuidado de um cuidador, que concordo que ele pode prestar um serviço com muito carinho, com muito amor, com muito zelo pelo idoso, porém chega numa fase que necessita alguém que entenda e saiba monitorar uma alimentação através de sondagem. Muitas vezes o idoso usa a sonda vesical para poder urinar, então isso também precisa de uma higienização perfeita, reduzir o risco de infecção, como assim a alimentação também por sonda, reduzindo também o risco de uma broncoaspiração, dele acabar sofrendo uma pneumonia broncoaspirativa, algo nesse aspecto. Então são conhecimentos que são dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, que são equipes especializadas nesse atendimento. Então é importante recorrer ao médico, verificar a melhor solução e, de fato, nessa altura do campeonato, é importante sim fazer um investimento ou colocar alguém dentro de casa que você saiba que possa, de fato, e saiba, de fato, as técnicas necessárias para evitar maiores riscos para o seu idoso, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O próximo vídeo, eu vou falar sobre como o cuidador, sabendo do diagnóstico, como ele deve se comportar, como ele deve cuidar. Então eu vou entrar nesse mérito de como deve fazer cuidados em vários aspectos. Desde de uma agenda semanal, diária. Então eu vou começar a falar sobre, de fato, como cuidar do idoso com Alzheimer. Então o próximo vídeo ele já começa a ser na prática. Como na prática nós devemos agir. Tá ok? Compartilhe com seus amigos. Se você gostou, também clique aqui no sininho, curta nosso vídeo para poder fortalecer esse canal e, na verdade, distribuir para poder levar para mais pessoas que hoje precisam de algum tipo de orientação, de direcionamento e não tem condições exatamente de estar recorrendo a equipes especializadas. Então, o trabalho que eu estou fazendo aqui é justamente para poder divulgar essa informação que para muitos é muito necessária e são tão simples, mas que muita gente às vezes não sabe, né, e não tem condições de ir ao médico para poder ter essa informação. Um grande abraço e tenham uma boa tarde.